Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Lin e hoje converso com Luiz Afonso Sena sobre a tarifa zero. Será que ela vale a pena? Nascido em Porto Alegre, Sena é formado em Engenharia Civil pela URGS, é mestre em Transportes pela COP da UFRJ e é PhD em Transportes pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Também pós-doutor pela Universidade de Oxford. Em uma carreira extensa na área de transportes, foi professor de engenharia da URGS, consultor do Banco Mundial, diretor da ANTT, secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e presidente da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre. Mais recentemente, foi presidente da AGRGS, Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Rio Grande do Sul. É autor dos livros Rodovias Autossustentadas, O Desafio do Século XXI e Economia e Planejamento dos Transportes. Sena possui inúmeros artigos em conferências, congressos, jornais e revistas científicas em nível nacional e internacional. E atualmente trabalha como consultor de empresas privadas e de instituições públicas nas 3 esferas de governo, no Brasil e exterior. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Apoie nosso projeto e acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Luiz Afonso Sena, muito prazer ter essa conversa contigo agora, gravando presencialmente aqui em Porto Alegre. Não é sempre que a gente consegue gravar presencial, né? A maioria dos nossos programas são gravados à distância. E acompanho tua trajetória há algum tempo, né? Acho que é a primeira vez que a gente se encontrou presencialmente. Se eu não me engano, tu ainda era presidente da EPTC. Isso, exatamente. Se eu não me engano, lá na URGS. Uhum. Estava envolvido com o setor público municipal, né, envolvido com a URGS. E achei interessante te trazer para essa conversa, que o que eu tenho notado ao longo do tempo, acompanhando o tema de transportes, que talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás, pelo menos quando eu comecei a acompanhar de perto esse assunto, né, a proposta da tarifa zero era uma proposta, vou chamar aqui, radical. Né? É um pouco difundida, né? E com alguns defensores pontuais desse tipo de política, né? E hoje em dia, né, acompanhando assim o debate de mobilidade, eu diria assim, principalmente da nova geração, né, é quase o oposto. Né? O radical é quem não defende a tarifa zero. Assim, pelo menos é uma impressão que eu tenho acompanhando o debate de mobilidade, né, na área de transporte público. Então, e acho que seria interessante começar a nossa conversa aqui hoje falando um pouco sobre economia dos transportes, né, que é a tua área. Né? Sim, sim. Então, assim, dá para a gente fazer um preâmbulo, né? Bom, o que é a economia dos transportes, né? Para a gente depois avançar, né, no tema de sustentabilidade econômica, né, de diferentes modelos. Tá bem. Bom, para mim, em primeiro lugar, é um prazer poder estar participando aqui dessa discussão. Eu tenho militado durante muitos anos nesta área de transportes e particularmente com esse viés econômico. Eu sou engenheiro, não sou economista. Eu brinco que sempre que economia é um negócio importante demais para deixar na mão só dos economistas. Mas o que mais me surpreende ao longo de todos esses anos aí que eu tenho trabalhado, quer seja como acadêmico, como consultor, como executivo de áreas públicas e de privadas, é o nível de, vou dizer, de ignorância
que permeia o setor, ignorância econômica, vamos dizer assim. Então, a economia dos transportes, na verdade, ela é considerada quase hoje um segmento da microeconomia, vamos dizer assim, na medida em que ela transporte, junto com outras áreas de infraestrutura, elas constituem, na realidade, uma especialidade que tem a ver com redes. Então, acho que a palavra-chave, quando se discute transportes, assim como se discute saneamento, energia, telecomunicações, etc., é a palavra network, a palavra rede. E a administração de uma rede, ela é feita de forma diferente da administração de atividades econômicas que não se constituem em redes. É diferente. Então, essa diferenciação, e é nisso que a gente se concentra quando a gente estuda a economia dos transportes. Então, o que tem nesta análise que se diferencia do que acontece no resto dos setores da economia? É que a administração da rede pressupõe alguns conceitos microeconômicos, como, por exemplo, planejamento. É impossível tu ter a gestão de uma infraestrutura sem tu teres claramente identificado quais são os atores e de que forma que tu consegue suprir a oferta para atendimento da demanda. Ao mesmo tempo, no caso da economia real, então nós temos a necessidade de um controle desta área de atividade, né? Então, por exemplo, e aí eu insisto, a mesma coisa que acontece com o transporte acontece, por exemplo, com o saneamento. O Brasil agora está num momento extremamente importante da sua história em que a gente vai avançar na área de saneamento de uma situação de países que se aproximam. O Rio Grande do Sul, que é um estado rico, o saneamento dele é igual a dos países miseráveis da África. Né? E então tu vai fazer agora um grande salto econômico para fazer que tu tenha um acesso universal. Ou seja, todo mundo tem que ter tratamento de esgoto. Isso aí é fundamental para a economia e para, vamos dizer, para o nível que se espera de um estado como o Rio Grande do Sul e como o Brasil. Né? Bom, então, em transportes é a mesma coisa. Então, por que saneamento, depois de quase um século de atividade pública operando aquele setor, por que agora, em 10 anos, a gente vai conseguir ter o acesso universal? Porque vai ter um choque de capitalismo, um choque de economia. Nada diferente do que aconteceu com o setor, por exemplo, de telecomunicações. Então, a gente está fazendo um podcast agora. Se a gente olhasse há 30 anos atrás, era ficção científica, era absolutamente impossível que nós tivéssemos reunido virtualmente. Né? Por quê? Porque a forma de se prestar aquele serviço era como? Era como uma estatal. Então, a gente tinha lá a CRT, que era a companhia aqui do Estado, uma estatal de telecomunicações, tinha outras federais, cada estado tinha a sua. Bom, aí tu deu um choque, quebrou tudo aquilo e criou uma agência reguladora forte, que é a Anatel, né? Reestruturou o setor. Então, hoje o Brasil tem, e eu me lembro que isso eu vivi, talvez os mais jovens não tenham vivido, mas que telefone era um sinal externo de riqueza aqui no Brasil. Ele custava alguma coisa com $5.000, né? Então, eu queria saber que uma pessoa era rica, era quantos telefones ela tinha. Por quê? Porque era um artigo escasso, né? E na lógica econômica, tudo que é escasso, tinha uma fila de anos, né, tinha fila, tinha corrupção, tinha mercado paralelo e coisa do gênero. Aí chegar num ponto como hoje que nós temos acesso universal, ou seja, nada diferente do que vai acontecer com o saneamento e nada diferente do que tem que acontecer com o transporte. Então, qual é a solução econômica que a gente tem que ter para o transporte, em todas as suas dimensões, mas particularmente para a questão urbana, que eu acho que é um pouco mais complexa ainda? É um choque de capitalismo, mas capitalismo inteligente, partindo do princípio de que é uma rede, tem que ter uma gestão, tem que ter controle, mas fundamentalmente tem que ter eficiência. Então, a economia dos transportes, na verdade, trata desta visão, que é uma visão mais holística, mais estratégica, para que a gente consiga. Então, e aí, para complementar essa primeira intervenção, assim, né? Na realidade, eu acho que o nível da discussão em transporte é extremamente pobre, superficial. As autoridades públicas normalmente não têm a menor noção do que é transporte, do que é rede, do que é infraestrutura, e por isso que abre espaço para coisas tão primitivas quanto propor tarifa zero. Quer dizer, por que a gente não propõe tarifa zero para telecomunicações? É impensável a gente pensar em tarifa zero para telecomunicações ou para energia. Então, se tu achas que tem
né? E isso é interessante, porque na economia a gente trabalha com isso também. Alguns grupos que precisam ser discriminados, no sentido positivo da palavra, a palavra discriminação é uma palavra econômica, né? Então, se tem algum grupo que precisa ter benefícios, porque a renda é baixa, alguma coisa desse tipo, né? A gente tem vários segmentos que vão também então dar um tratamento especial para aquilo ali. Normalmente, que a forma mais inteligente é, talvez usando o que a gente chama helicopter money, bota dinheiro, dá dinheiro para as pessoas e elas aumentam o bem-estar delas, social, e elas podem comprar o que elas precisam. Então, acho que a discussão no Brasil ela é muito primária nessa área, que abre espaço para essas propostas absolutamente sem base nenhuma econômica, e eu diria que nem lógica, talvez nem moral, né? Que tem a ver com essa questão da tarifa zero. Bom, vamos lá, provocativo o início, né? Mas, então, talvez até para o ouvinte que não é da área, né? Não acompanha transportes. Como que a tarifa é definida hoje, normalmente? Né? Tu escreveu um artigo recentemente, né? Tu falou das planilhas, que é do JPOT. Né? Isso, então, eu chamo das malditas planilhas. Então, fala um pouco assim do histórico disso, né? E como que a gente precifica, entre aspas, né? Porque é uma tarifa, os ônibus, né? Nos sistemas públicos hoje. E o que tem de errado, né? Acho que tem várias falhas, né, no sistema atual. Na realidade, a gente tem uma lógica hoje que é uma lógica baseada no custo. Então, o que acontece? Uma empresa pública ou privada, né, sempre ela está prestando um serviço público, ela vai lá, junta toda uma série de insumos para poder. Então, ônibus, são motoristas, cobradores, óleo, diesel, garagem, etc. Né? E isso tudo dá um custo, e ele pega esse custo e entrega para o usuário. Eu costumo dizer que a primeira questão que me chama muita atenção nessa discussão do transporte é que a gente chama de usuário, né? E nas outras áreas a gente chama de cliente. Então, o usuário é o cara que é dependente, né? Então, mas de qualquer forma, ele recebe uma conta sem a gente olhar se esse custo que está sendo entregue a ele é eficiente ou não. Então, a gente normalmente tem um formato que é um formato monopolístico, ou seja, tem uma empresa prestando esse serviço, né? Tem duas empresas, enfim, né? Mas normalmente são um número muito pequeno, então, ou é monopólio ou é um oligopólio, né? E ele vai lá e impõe o seu preço. Isso na realidade, é um cenário exatamente diferente do que a gente vê nas áreas que são mais eficientes. Então, desincentivo para a eficiência, né? Exatamente. Sim. Então, na realidade, se eu não tenho nenhum incentivo para ser eficiente. Então, na realidade, eu vendo a minha ineficiência. Né? Bom, então, muitas vezes, e aí tem a tal da planilha do JPOT, que é o quê? O pessoal criou, o JPOT foi um órgão que planejava o sistema de transporte para o Brasil inteiro. Ele teve um papel importante no passado, que ele mais ou menos padronizou o que acontecia, né? O Brasil é um país que tem muitas diferenças econômicas, sociais, etc. Precisa ter alguns ajustes, etc. Mas ele criou uma média e aí fazia uma planilha que levantava todos os insumos, né? E ele criou essa grande referência que os municípios acabaram adotando. Então, São Paulo e uma cidadezinha pequena do interior do Nordeste, qualquer, de 10 mil habitantes, a forma de calcular a tarifa era absolutamente a mesma. Mas eu insisto, partindo do custo. E era uma média da média, né? Porque tu pega assim, a média do veículo. Eu brinco sempre que quando eu fui secretário, as várias aventuras as quais eu me meti na minha vida profissional, eu fui secretário de transportes e presidente da EPTC durante 5 anos aqui em Porto Alegre. E olha que Porto Alegre é uma cidade que até já é diferentezinha em relação a boa parte dos 5.500 municípios do Brasil. Né? Eu costumava dizer que o ônibus que entra para o cálculo da tarifa ele não existe. É um ônibus híbrido, teórico, porque ele mistura. É a média. Então é a média da média da média. Então é um ônibus absolutamente virtual. É uma coisa absurda. Bom, mas então essa era a forma que se utiliza, que usava e se utiliza no Brasil para calcular o valor da tarifa. Então, além dos custos, dá uma remuneração do capital investido, algumas coisas desse tipo, e tu chega numa tarifa. Só que esta, por definição, é uma tarifa ineficiente, porque ela é a média. Sim. E não se trabalha com benchmarking, por exemplo, que é outra questão fundamental quando a gente discute questões
econômicas de uma forma mais robusta, né? Então, acho que esse talvez tenha sido um grande problema no Brasil. Então, ele homogeneizou, vamos dizer assim, no país essas questões todas de custo. Mas eu insisto, pegar São Paulo, que é uma mega cidade de âmbito mundial, e botar na mesma cesta que uma cidade de 5 mil habitantes num pedaço pobre do país, Sim. eu diria que é, no mínimo, uma falta de razoabilidade. Sim. Só que hoje os tempos mudaram. Então, a gente tem hoje essa revolução tecnológica, nós temos usuários que querem ser chamados e considerados como clientes. Então, muda todo esse cenário e aí, definitivamente, a forma de prover esses serviços tem que ser alterada. Não, muito bom, muito bom. Então, eu vou tentar resgatar um pouco desse histórico, né? Porque, assim, a minha percepção é que durante, sei lá, décadas, né, esse modelo favoreceu muito quem trabalhava com empresas de ônibus, né? Eram poucas pessoas, tinha uma demanda crescente para o uso do ônibus, eles basicamente determinavam a tarifa e diziam assim, bom, o excedente é meu, né? Então, assim, eu vou garantir o meu lucro, né? E isso funcionou durante muito tempo, apesar da ineficiência das empresas. Aí, o que a gente teve? A gente teve a adoção do automóvel, das motocicletas, né? Depois veio a entrada de aplicativos de transporte, né? O trânsito piorando nas cidades e caindo a demanda dos operadores, né? Com tarifas que continuavam subindo para fechar a conta, né? E eu acho que nesse cenário que a gente começa a ver essas talvez críticas, né? Em propostas de novos modelos. Porque, assim, eu digo isso porque eu acho que muita gente que defende a tarifa zero denuncia também, né, esse modelo, digamos assim, de remuneração dos operadores, né? A gente vê em São Paulo, nos últimos anos, 5 bilhões de reais para subsidiar os operadores, né? E principalmente depois da pandemia, várias cidades que ou não tinham subsídios, né, ou que tinham poucos subsídios, aumentaram muito os subsídios aos operadores, né, e não aos usuários. Seria isso, assim, uma ilustração do fracasso desse modelo de precificação e que outros modelos existem, né, de remuneração, de precificação, porque a gente parece, às vezes, no Brasil hoje, assim, bom, ou é o modelo atual, ou é tarifa zero, né? Sim. E com uma empresa pública, e a gente não consegue, parece, sair do lugar. Eu costumo dizer sempre o seguinte, né? A gente agora está vivendo, a crise que a gente está vivendo hoje no sistema de transportes públicos no meio urbano, algumas cidades mundiais de world class, assim, elas não viveram. Né? Então, eu brinco sempre. A chegada dos aplicativos, ela acelerou esse processo de perda de clientes, entre aspas, do transporte público, né? Porque não tinha nenhum tipo de filtro feito pelo poder público. Então, o aplicativo chegou em Berlim, ele chegou em Londres, chegou em Nova York, chegou na França, chegou em Paris, chegou nas grandes cidades e não aconteceu nada. Não quebrou o sistema de transporte público lá pela chegada dos aplicativos. Por quê? Porque existe lá isso que eu chamo de planejamento. E a autoridade pública é inteligente o suficiente para criar mecanismos de proteção para o sistema, para a rede. E aí eu acho que isso que é interessante. Né? O sistema de remuneração dos ônibus, né, de uma forma geral no Brasil, ele é feito, perverso. Porque o que acontece? Né? Tu pega esse custo todo, então, que foi identificado, e divide pela quantidade de pessoas que andam. Isso dá o valor da tarifa, que estão usando. Né? Como tu tem outras alternativas hoje, o que está acontecendo? Este número começa a cair, o número de usuários. Logo, a tarifa começa a subir. Certo? Então, qual é o segredo que a gente precisa ter hoje? É que tenha gente andando nos sistemas e que a tarifa e que o custo seja um custo eficiente, não um custo que pague a ineficiência. Então, se tu tiveres custos mais baixos, por ser mais eficiente, ter sistemas mais modernos,
ônibus mais operando de uma forma mais adequada, né? E uma inteligência efetiva aportada no sistema, a tarifa, o custo obviamente cairia, né? Mas acoplado a custo é qualidade do serviço. As pessoas querem qualidade. Para trazer mais gente. Né, para trazer mais gente. Então, se tu trouxer mais pessoas, isso chama-se elasticidade de preço. Ou elasticidade de conforto, elasticidade algum item da qualidade. Então, tu atrai e tu consegue sustentar o sistema com a receita oferida por quem o utiliza. Mas em muitos lugares do mundo, tu tem sim a questão do subsídio. Eu, pessoalmente, sou contra subsídio de uma forma assim generalizada. Eu acho que o subsídio, se for acontecer, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo que, para mim, eu não me preocupo com quem recebe o subsídio. Eu me preocupo com quem paga pelo subsídio. E normalmente a gente acaba usando nas cidades brasileiras é um sistema em que ele é quase fechado, porque é um pobre subsidiando outro pobre, não tem uma distribuição de renda efetiva, até porque a classe média não anda de carro, não anda de ônibus. Eles andam de carro. Nós andamos de carro, né? E tu tem também algumas atitudes muito paradoxais, às vezes, no Brasil também. Teve um momento aqui na história recente do país, em que, eu acho que foi no primeiro governo Lula, se eu não me engano, em que o grande emblema era o pobre vai ter carro. Sim. E aí, essa narrativa segue um pouco, né? Ela continua hoje, um pouquinho travestida, vamos dizer, né? Ela nunca deixou. Né? Mas a questão toda... Mas só que essa loja ela também implica na adoção de alguns subsídios. Né? E o Brasil, e que bom que assim o seja, né? O Brasil hoje é uma potência automobilística, vamos dizer assim. Nós temos indústrias importantíssimas aqui, né? Fábricas locais, etc., produzindo automóveis, etc. Mas se tu vai lá, e ele tem um custo que já é eficiente, até porque tu tem uma certa competição internacional. Aqui no Brasil o carro é caro, mas não é muito simples. É que os impostos são muito altos. A carga tributária aqui é absurda aqui no Brasil, sem que a gente tenha os serviços de contrapartida adequados. Mas então a ideia de produzir carro é importante, a ideia que todos tenham acesso também eu acho que é importante, só que esse acesso ao carro tem que ser de forma sustentável, robusta. As pessoas têm que poder comprar carro porque elas têm renda para comprar carro. Então o grande problema é quando tu quer dar uma qualidade que as pessoas não têm renda suficiente para bancá-la. Então começa a surgir essas questões, subsídio, aí começa com 5 bilhões lá em São Paulo. Eu me lembro que, se eu não me engano, foi no governo da Marta Suplicy, que foi lá e, vamos agora, não vamos aumentar a tarifa. Aliás, isso é um discurso populista que a gente vê no Brasil, né, em vários municípios, que é o discurso de que, então, Porto Alegre hoje mesmo, a gente está vivendo aqui, a tarifa é R$ 4,80 e deveria ser R$ 7. Então, essa diferença corresponde aí a tu tirar dinheiro da educação, da saúde, sei lá, da onde tu está tirando dinheiro, para entregar para os produtores de sistema de transportes aqui do município. E lá em São Paulo, eu lembro bastante disso também, começou pequenininho, foi aumentando, chegou um ponto, acho que quando o Serra, se não me engano, assumiu lá a prefeitura, não dá mais, então vamos bloquear. E aí, mas continua ainda num valor absurdo. Então, o que tu poderias fazer com 5 bilhões anuais numa cidade que tem problemas seríssimos de educação, de segurança, enfim. Né? Então isso é uma questão que tem que ser muito bem pensada. E aí eu volto para a questão lá do início da nossa conversa aqui. Né? A gente tem que olhar para transporte como a gente olha para outras áreas de infraestrutura, em que tu tem um aporte grande de inteligência, tu tem um grande aporte de conhecimento de como se fazer gestão, mas principalmente, e eu acho que esse é o papel do poder público, é a capacidade de planejar e de implantar políticas públicas robustas, sustentáveis do ponto de vista econômico. Né? Então, por exemplo, essa questão de subsídio, talvez novas formas de se pensar isso. Eu tive uma oportunidade incrível, Anthony, eu coordenei um estudo do Hyperloop aqui para o Brasil. Né? Claro que eu estou falando uma coisa muito futurística e tal, mas eu me lembro que a grande reação dos nossa, por que escolheram Porto Alegre? Né? Porque aqui é um mercado interessante, tu tem uma renda alta, relativamente alta, né?
e tu tem uma cidade turística, uma área turística aqui na Serra, então tá bem. Mas o que a gente descobriu ali? Que projetos, e esses projetos dessa magnitude, grandes projetos, realmente talvez tu não consiga, porque tu tem, na realidade, o OPEX e o CAPEX. Uhum. E o CAPEX talvez seja uma questão de governo, de Estado. Sim. E o OPEX, na realidade, o usuário paga o OPEX e o contribuinte paga o CAPEX. Uhum. Certo? Então, me parece que essa lógica é bem... Isso vale para rodovias, isso vale para uma série de ativos públicos, né? Mas uma coisa interessante ali é o seguinte, talvez o tamanho do projeto não comporta, não consegue pagar CAPEX e OPEX só com tarifa. Sim. Então, o que a gente começou assim? São negócios acoplados. Então, por exemplo, no âmbito urbano, me parece, e eu acho que no Japão tem exemplos que são magníficos sobre isso. Eu jamais vou esquecer também, há muito tempo, a questão dos trens, né? Lá no Japão. Se tu olha o balanço das companhias ferroviárias, todas eram negativos. Uma empresa vive no balanço negativo 30 anos. Né? Mas é muito simples, ela é parte de uma holding em que tem também negócios imobiliários, por exemplo. Então, tu tem o que a gente chama em microeconomia o subsídio cruzado interno. Sim. Né? Ou economia de escopo, que é outro jargão que a gente pode usar. Então, essas coisas tem que a gente começar a pensar nisso. Sim. Entende? Ou seja, talvez, mas por quê? Porque a população aqui, no caso, é pobre, né? Boa parte da população. E tem uma coisa que eu acho que é muito ruim para o setor do transporte público. É quando tu começa a acoplar a ideia de que pobre anda de ônibus ou de transporte público. Sim. Isso é a antítese do que acontece na Europa. Na Europa, todos os segmentos né, da população andam no metrô. Né? Então, se tu gruda esta marca de que é para pobre, puxa, aí tu não atrai uma parte importante da população, né, e que dá esse caráter universal. Então fica, por exemplo, Porto Alegre hoje, ela tem uma tarifa, já tem tarifa zero em alguns dias, né? É o chamado passe livre. Sim. E sabe o que acontece no dia do passe livre? Os trabalhadores não andam, porque tu tem assalto, tem uma série de coisas aí que acontecem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a evoluir nessa discussão de transporte. E eu falo isso depois de todos esses anos aí, como professor, participei de coisas no mundo inteiro e tal, e eu digo isso com um certo pesar até, que assim, o nível é muito baixo. Então, quando eu tive essas atividades executivas, e até hoje como consultor, aí navegando em nível de estado, em nível federal, dos municípios, as pessoas não sabem o fundamental. Né? Então, eu brinco sempre que é como tu apagar, se tu não sabe qual é o problema, é apagar incêndio com gasolina. Na realidade, tu amplia o problema. Sim. Achei interessante esse teu exemplo do Japão, né? Porque a gente tenta trazer alguns cases, né, da Ásia, e acho que a Ásia tem exatamente os dois casos que tu falou, né? No Japão, as empresas de metrô têm o CAPEX público dos túneis, mas o OPEX é praticamente todo ele coberto pela própria operação, né? Elas não são subsidiadas via de regra. E Hong Kong, né, a empresa que administra o metrô de Hong Kong, tem exatamente essa complementaridade com o desenvolvimento imobiliário. Exatamente. Seja, ao redor das estações, potencializa a densidade, né? A densidade construtiva, porque tu tem ali o transporte de massa, aí tu consegue viabilizar o investimento daquela expansão de rede, né? Que é uma coisa que eu nunca ouvi falar aqui no Brasil. Não, e até quando eu tive aí, eu passei por uma experiência de secretário de transporte de uma cidade como Porto Alegre, a gente foi se inspirar, por exemplo, a gente queria botar BRTs aqui, né? E eu fui lá a Bogotá, peguei os empresários todos, levei, dar um choque de cultura para esse pessoal. Fomos todo mundo para Bogotá e tal. E eu disse, puxa, mas lá Bogotá também tem subsídio, né? Se você for olhar, lá é um caso muito diferenciado, tem que ter cuidado, às vezes, desses exemplos, né? Teve muito dinheiro lá aportado para a questão das drogas, etc., para minimizar o problema da droga lá, então, e a gente não tem isso, né? Bom, mas, por outro lado, exatamente como tu fala da questão das estações, puxa, mas aqui no entorno das estações se criaram polos de atividade comercial que tu poderia trazer parte desta renda gerada do comércio para
ajudar a manter os custos, né, do sistema. E então a gente começou a trabalhar nisso, na ideia aqui de Porto Alegre. Então, assim, puxa, tu pode fazer isso, mas, de novo, e aí eu acho que é importante, né? E aí, por isso que eu falo a importância de ter projetos robustos do ponto de vista econômico, né? Na verdade, tudo que tu tens que ter é um bom project finance. Tu tem que ter um fluxo de caixa em que tu tenha lá os investimentos, as receitas, e aí tu vai ver o que tu precisa, ou o que vai sobrar, Sim. ou o que vai faltar. Sim. Se faltar, e aí de novo. Então, por que eu sempre tenho que olhar para o orçamento público para complementar o recurso que falta? Por que eu não olho para outros orçamentos privados, Sim. acoplando esses negócios? Então, me parece que o caminho natural é isso. E a gente tem esses exemplos. Eu citei um exemplo no Japão. Só que esse exemplo que eu dou, eu me lembro, nós estamos falando da década de 70, 80, já faziam isso. Sim. Nós estamos em 2024, e aqui nós estamos discutindo o que o pessoal já fazia lá, sei lá, uns 50 anos atrás. Então, essa evolução que eu acho que nós precisamos ter aqui no país, esse choque de capitalismo. Mas a gente não precisa nem comparar, porque às vezes as comparações internacionais é ruim para um ambiente econômico diferente. Mas eu comparo isso com o que a gente tinha aqui no Brasil, há alguns anos atrás, nessas outras áreas de infraestrutura. Então, assim, quando me perguntam, qual é a saída? Copia em telecomunicações. Copia o que está acontecendo agora com o saneamento, nesse momento no Brasil. Eu tenho uma foto que, para mim, é absolutamente emblemática, que eu costumo mostrar, ando com ela embaixo do braço, Anthony, que é assim, tem uma foto de uma criança numa favela, né, sentada com os pezinhos do lado de um esgoto correndo a céu aberto e com um telefone celular jogando alguma coisa assim. Aquele telefone celular, muito provavelmente seja até um 5G, vamos dizer assim. O que aconteceu entre essas duas indústrias? Que na década, até a década de 80 estava exatamente no mesmo nível, e agora deu esse distanciamento absurdo. Uma está no século XXI, né, na segunda metade do século XXI, quase, porque telecomunicações no Brasil hoje é um case internacional. Né? Bom, e a outra está lá no século XVIII. Então agora está tendo um choque. E eu diria que transporte, por incrível que pareça, está abaixo do saneamento, porque o saneamento já está encaminhando a solução. Sim. E nós ainda estamos discutindo o sexo dos anjos. Sim. Bom, então a gente avança um pouco nesse histórico, né? E chega um ponto que, bom, o sistema está quebrado, está perdendo passageiros, né? Tarifa está crescendo, se notou, digamos assim, eu vou chamar aqui de injustiça, tá? Na precificação da tarifa. E existe, enfim, também essa justificativa de que mobilidade é um direito universal, né, direito de todos, e que deveria haver um sistema para garantir isso de uma forma pública. E surge a tarifa zero. Tá? Qual o problema da tarifa zero? Eu gostaria, por exemplo, de jantar todos os dias no melhor restaurante aqui de Porto Alegre e não pagar a conta. Né? E eu brinco assim, às vezes a gente quer ter no restaurante universitário uma comida com a qualidade de um restaurante francês de primeira linha. Na realidade, a tarifa zero é um desincentivo à eficiência. Eu acho que o maior problema de qualquer coisa que seja de graça, entre aspas, e se estabelecermos paralelos com outras áreas, né, a gente vê que, por exemplo, eu insisto, telecomunicações, por que a gente não discute? O acesso universal é para serviços públicos. Não é? Eu tive uma oportunidade, Anthony, eu fiz um curso rápido em Harvard, que eu recomendo, diga-se, um curso fantástico, chama Infrastructure in a Market Economy. Né? É um curso bem curtinho, assim, mas como tudo em Harvard é fantástico. E uma das coisas que eu aprendi lá, e eu mudei a minha forma de ver as coisas, é exatamente no sentido de que as coisas precisam ser sustentáveis. A palavra sustentável não é só meio ambiente, é sustentável no sentido mais amplo da palavra, né? Então, a tarifa zero, na realidade, também até pode ter tarifa zero, mas assim, onde mais tem tarifa zero para qualquer coisa que a gente pensar na vida da gente? Sim. Né? E essa coisa do direito, eu tenho às vezes um pouquinho assim de talvez eu fico sempre pensando um pouquinho, tentar pensar fora da caixinha, nessa lógica assim,
que tu está fazendo aquela viagem? Para onde que tu vais? Eu nunca vou esquecer que um professor que eu tive quando eu estava fazendo mestrado lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, ele tinha recém-chegado ao MIT, e ele dizia o seguinte, e a discussão era muito parecida, diga-se de passagem, ou seja, isso foi na década de 80, final da década de 80, e ele dizia assim mas por que o país tem que prover uma infraestrutura absolutamente pesada, e a gente estava lá no Rio de Janeiro, para movimentar as pessoas? Tem que ter muito cuidado em dizer isso, eu estou falando do ponto de vista econômico. Uma pessoa que mora lá a 50, 60 quilômetros de distância, aí ela anda lá, perde 2 horas, 3 horas de viagem, para ir trabalhar. O que ela faz? Ela é ascensorista. Então ficava apertando o botão. Assim, tu tá agregando valor para a sociedade. Isso aí agrega valor para o país. Será que isso não tem a ver também com o fato que a pessoa tem que viajar 3 horas, 2 horas? Por que não tem algum emprego, entre aspas, uma atividade lá, uma indústria, alguma coisa, perto do lugar de trabalho? Por que tu concentraliza? Então a gente começa a ver as várias falhas que a gente tem no sistema, né? E a gente está trabalhando, na verdade, com a ponta do processo. Né? Então, o que está acontecendo e que vem essa coisa da tarifa zero? Né? Então, a tarifa zero ela atende muito, eu acho, aos interesses políticos eleitoreiros. Né? Os populistas adoram esse negócio, porque o cara não quer saber de onde que veio o dinheiro. Ele só quer ir lá e dizer, olha, eu consegui tarifa zero, vote em mim. Né? E é isso mais ou menos que acontece. Eu acho que vai ser saudado desse artiguinho que eu escrevi ali. Eu dizia isso, eu acho que vai ser saudade se isso aí for implementado. E se for numa cidade pequena, e acho que outra coisa interessante, eu vi que teu artigo também, Anthony, há algum tempo atrás, aqui no, né, ia nessa linha, e eu até citei ali no meu texto, que eu gostei muito, mas era assim, ó, uma coisa é tu pegar uma cidade na Alemanha com 3 mil habitantes, e tem uma mega empresa de escala internacional. Então, na verdade, tu pode dar tudo. Na Suécia, na Dinamarca, o pessoal recebe tudo de graça, entre aspas, por uma razão muito simples. É que a poupança deles é externa, uma poupança coletiva externa. Então, a Dinamarca, a Suécia, eles são global players. Então, a economia deles é muito grande para o tamanho da população deles. Então, de novo, até acho que eles estão recebendo pouco lá. Porque o ônibus de graça, saúde de graça, colégio de graça, tudo é de graça, entre aspas. Eles poderiam ter muito mais ainda, que não tem mais onde gastar aquele dinheiro. Né? Eu tenho uma frase interessante que eu achei que eu acho interessante, que diz assim que a ilha de Creta tem mais história do que ela poderia consumir. Ou seja, ela é tão pequenininha que tem tanta história que não tem a história per capita lá é muito alta, né? Bom, e no caso da então, a gente pegar exemplos como esse, querer aplicar para uma cidade de 15 milhões de habitantes, sei lá qual é a população de São Paulo hoje, é um erro de visão absurdo. É absurdo isso. Isso não faz sentido. Isso aí não tem o menor sentido econômico. É possível dizer também que as cidades menores elas têm menos ganhos de escala e têm redes de transporte de massa proporcionalmente menores. Claro, também, né? Com certeza. Sim, per capita, né? Sim. Normalmente a gente está falando de poucas linhas, né? Sim, é poucas linhas. Mas eu acho que normalmente, eu acho que até coloco nesse outro nível. Essas cidades que fizeram isso, tu pode olhar, sempre tem uma grande atividade econômica muito maior do que a escala daquele município. Sim. E como ele é pequeno, a rede é pequena, tudo é pequeno, talvez seja mais barato estrategicamente fazer isso. Mas eu diria que talvez no Brasil não tenha nenhuma cidade com essas características. Nenhuma. E então, aplicar essa lógica para pequenas cidades no Brasil, eu acho que já é um erro. Agora, querer aplicar para as grandes... Tem algumas no Brasil que implantaram, Maricá, né, cidades que recebem royalties. Então, é uma grande indústria. Tem alguns casos assim, pelo menos os mais representativos. Né? Mas Maricá, por exemplo, é mais ou menos isso. Tem lá. Eu me lembro que uma das cidades, acho que era Campos, se não me engano, que o pessoal não tinha mais onde gastar o dinheiro, começou a pavimentar com cerâmica a calçada. Ou seja, também, mas é uma poupança. Que eu digo, é um excedente de receita coletiva que. Então, aqui no Rio Grande do Sul é interessante, tem uma cidade que chama Triunfo, que a renda per capita é uma das mais altas do Brasil, só que a cidade é pobre. Por que a renda per capita é alta? Porque tu tem um polo petroquímico, tu conhece bem isso ali. Tem um polo, então assim, a renda não é da cidade, a renda é do polo petroquímico que está na cidade. Sim. Tá? Sim. Mas de qualquer forma, essa talvez seja assim,
Então, talvez a grande saída da lógica de buscar financiamentos, né? Mas me assusta muito sempre essa ideia de coisas que tu vai estar tirando do orçamento público para bancar o contribuinte bancando a atividade de usuário. Eu acho que tem muita injustiça pode ter muita injustiça nesse processo. Eu vejo muitos defensores, né, vou chamar aqui, inventando tarifas, inventando impostos, né? A gente poderia cobrar um imposto aqui para financiar a tarifa zero. Mas, assim, mas o bolso é o mesmo, né? Se a gente está arrecadando mais, esse mesmo recurso poderia estar indo para outros, né? Não sei se... Não, concordo plenamente com essa tua... Sim. É um absurdo isso. E até porque é o seguinte, né? O problema do Brasil não é falta de imposto. Nós temos excesso de imposto. Agora, se cada área resolver achar... E aí eu acho que, de novo, é uma visão muito deturpada, vamos dizer assim, porque é como se transporte fosse a coisa mais importante da atividade humana. Né? Não é. Porque tem outras atividades, e eu acho que cada vez nesse mundo, no século XXI, nós estamos com outras necessidades, além da questão do deslocamento das pessoas. E a gente, como eu disse antes, a gente tem que questionar muito, tu está te deslocando para quê? Não é? É para o trabalho, tá, mas por que uma pessoa que mora a 50 quilômetros tem que trabalhar... Por que uma pessoa trabalha distante de 50 quilômetros da sua casa? Não faz sentido. Tem alguma coisa errada, sistemicamente errada. Sim. Né? Bom, e essas argumentações utilizadas por quem defende... eu não tenho muito respeito intelectual por pessoas que defendem tarifa zero, tá? Que fique bem claro aqui, né? Mas essas pessoas que defendem a tarifa zero, de novo, elas partem do princípio que transporte é mais do que mais importante, é a única atividade relevante para as pessoas, né? Elas focam em que tu estás segregando e discriminando um segmento da população, porque tudo isso é partido do pressuposto que tu tem um segmento que tem renda insuficiente, que é pobre. Então, e esse eu acho que é o grande drama desse nosso país. Ao invés da gente aumentar a renda das pessoas para que elas possam fazer as suas escolhas, como qualquer pessoa da classe média faz, a gente fica fixando... não, tu tem que continuar pobre e eu vou ficar te dando esmola ad infinito. Então, esta ideia ela está muito atrelada a esta visão de mundo, que na minha visão é muito limitada, muito restrita, de que tu tem que manter o status quo, porque isso interessa, né? Isso aí é o que antes era, vamos dizer assim, a direita fazia isso muito lá nos recantos do nosso país, e a esquerda aprendeu a fazer isso melhor do que a direita, é de manter aquele segmento e te apropriar do voto deles. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que evoluir no Brasil. O papel do Brasil, eu acho que ele é um papel muito relevante. E a população hoje mora nas cidades. Então, as cidades têm que ser tratadas hoje de uma forma muito inteligente, né? E não de uma forma amadora, como a gente tem tratado aí historicamente aqui no nosso país. Um dos argumentos a favor, né, de tarifa zero é que hoje a camada mais pobre da população já é de fato, né, que usa ônibus, e que seria muito difícil segregar quem mereceria, digamos assim, receber um subsídio tarifário por renda, né, e ter esse controle, ou criar um programa, digamos assim, para fazer um subsídio por renda. Né? Até hoje, até digo o contrário, hoje me parece que quando a gente fala em subsídios para estudantes e idosos, é até regressivo, né? Assim, são uma camada da população que não necessariamente é pobre. Né? Mas na questão de renda, né? Eu ouço muito esse argumento, olha, é muito mais barato, tá? A gente tirar catracas, tirar mecanismos de controle e permitir o acesso das pessoas ao sistema de transporte, visto que elas já compõem digamos assim, uma participação grande da população mais pobre das cidades, do que dizer assim, olha, a gente vai criar um subsídio específico
para tal grupo de menor renda, a gente vai ter tais controles, se tu quiser acessar, tu tem que passar por XYZ etapas, enfim, essa é uma narrativa comum. Né? Como é que tu vê esse aspecto? Eu vejo como na África do Sul, chamado apartheid. Tá? Então, porque isso aí, para mim, é a última instância para tu botar um selo na testa das pessoas de que elas são pobres. As pessoas não... A ambição do ser humano é ter condições dignas de vida, né? de sobrevivência e tal. Eu acho que isso aí, para mim, realmente, isso aí a gente estaria institucionalizando o apartheid. Certo? Então, quando tu diz assim, vamos tirar a roleta, que é os defensores assim, tira a roleta que é mais barato. Bobagem, isso é uma besteira. O instrumento que tu tem que ter para a classe média é o mesmo que tu tem que ter para os segmentos mais pobres da população. É como tu diz, não. Então, vamos dizer que o metrô de Londres, a gente sabe que boa parte, vamos pegar Londres, o metrô ele também tem uma característica de muitos pobres andam nele. Né? Então, agora vamos tirar a catraca do metrô, porque, sabe assim, é uma coisa que não faz sentido. O instrumento técnico que tu vai ter para usar para um, é o mesmo que tem que usar para o outro. E se a gente, eu insisto, se nós gravarmos que ônibus é para pobre, bom, esse seria, aí tu vai acabar com o ônibus e tu vai acabar com a possibilidade dos pobres se deslocarem, porque vai acabar o sistema. O segredo da convivência é exatamente a diversidade. Então, o segredo do transporte público, mundo afora, é que tu tem diferentes segmentos da população andando. Né? Para mim, foi uma surpresa, eu conto sempre isso nas minhas aulas, enfim. Uma vez eu em Viena, né, um sábado à tarde, de tardezinha, assim, andando no metrô em Viena, me entra lá um pessoal indo para o teatro de metrô. E eu brinco com os casacos de pele desse tamanho, mulheres lindíssimas, homens belíssimos, né? Entrando no metrô para o teatro, uma coisa que eu fico imaginando essa cena no cenário brasileiro. Eu assim, como assim? Não! Então, isso aí que eu acho que é muito típico. Em alguns lugares do Rio de Janeiro, às vezes me choca que tu tem elevador de serviço e elevador social. Sim. Aqui também, em várias cidades do Brasil, né? Isso é o apartheid. Né? Isso é apartheid. Então, assim, eu acho que a gente tem que fugir desse. E eu acho que, às vezes, esses defensores dessas causas, tipo Tarifa Zero, eles estão prestando, talvez involuntariamente, um desserviço para que o país seja harmônico. Porque segmentar o país não, classe média anda de carro, pobre anda de transporte. Gente, isso não é bom. Nunca foi bom e jamais o será. Então, tu vê enfim, essa parte narrativa mais como assim, já que a população mais pobre hoje usa ônibus, a gente vai carimbar isso decretaria, é mais ou menos isso. Exatamente. Decretaria o fato. Sim. Tu consolida para sempre, não digo para sempre, porque em algum momento revela. O grande desafio, eu insisto, enquanto a gente não consegue ter uma distribuição de renda maior, gerar atividade econômica, nós temos que trabalhar gerando riqueza. Nós temos que focar as atenções só na gestão da miséria. A miséria é o nosso inimigo. A miséria, a pobreza. Né? Então, nós temos que ter sistemas. Eu vejo muito isso também, Anthony. Eu me lembro que teve uma época que o pessoal estava trabalhando muito da parte de construção civil em novos materiais para os pobres. Não, os materiais fazem 3 mil anos, 4 mil anos que a gente sabe como é que se constrói casa e edifícios. Nós temos que ter renda das pessoas para elas comprarem o que precisam. Não precisa morar todo mundo numa cobertura em bairro sofisticado. Isso não vai acontecer. Mas, por outro lado, as pessoas têm que morar em casa que suporte o vento e tal. E a mesma lógica a gente tem que ter para transporte. Então, nós temos que ter um bom sistema de transportes e as pessoas que quiserem utilizá-lo, isso chama-se democracia. E isso chama acesso universal. Eu estou muito com a ideia hoje da questão do acesso universal. Então, assim, se eu, classe média, quero andar no ônibus, e às vezes tem trajetos no ônibus, é muito melhor eu usar o ônibus do que usar o meu carro. Por quê? Porque eu não tenho estacionamento. Eu tenho brincado hoje, para mim, hoje, boa parte das atividades da cidade é só para atrair pessoas para estacionarem o carro e a gente pagar o custo que se paga em Manhattan. Bom, mas então, na realidade, além do custo,
é a questão da conveniência mesmo. Tem vários trajetos, pares, origem e destino, que eu quero utilizar e que o ônibus é melhor. Ainda mais se tiver um corredor de ônibus, a velocidade é maior, eu entro da frente, perto da minha casa, desço perto do meu destino. Tá, mas, e não é só para o cara que está vindo lá de longe, lá não sei de onde. Ou seja, esse acesso ele tem que ser democratizado. Isso é a democracia. O pessoal manipula muito a palavra democracia, né? Então, eu temo um pouquinho que, como às vezes esses discursos, e que inclui a questão da tarifa zero, são muito superficiais, o cara fica buscando argumentos de lá, daqui, e aí vai convencer um político, o cara... E a gente já sabe o fim dessa história. Então, de novo, São Paulo paga 5 bi, né? Agora, tu imagina cidades como Porto Alegre, Curitiba, que são cidades menores do que São Paulo. Na verdade, nós temos uma mega cidade, duas, o Rio de Janeiro é outra, mas uma bem robusta, a outra é mais meia boca, vamos dizer assim, e o resto das cidades são como Porto Alegre, Belo Horizonte e tal, Curitiba, e depois vem as cidades pequenas. Então, a gente tem que pensar em soluções que sejam não para 1 ou 2 municípios, mas para 5.500 municípios que a gente tem no país. E todas precisam ter essa robustez, ser sólida, né, do ponto de vista econômico, para que a gente consiga ter, e aí, de novo, mais uma vez, né, que a gente consiga ter a possibilidade de planejar. Por exemplo, uma viagem, eu tenho que planejar a minha viagem. E insisto, tem momentos em que tem trechos da cidade em que às vezes a concentração de classe média utilizando aquele sistema é muito maior do que o pobre. Só para dar um exemplo, Porto Alegre aqui tem muitos exemplos assim. Tem algumas linhas de ônibus, em todas as cidades tem, em que tu vai ver, se tu fosse fazer uma pesquisa específica ali, a renda média é muito alta, porque é conveniente. Sim. E é isso que eu acho que a gente tem que ter. E, de novo, e por que tem que ser sistemas? Porque, às vezes, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né, tu pega um pedaço que é carne de pescoço e outro que é filé. E tu faz uma gestão e trabalha os conceitos econômicos de economia de escala, quanto mais eu produzo, menor o custo sanitário, de escopo, produzir mais de um serviço para que eu possa, eventualmente, ter um subsídio cruzado e subsidiar outros. Mas essa ideia, então, de olhar para o todo e pensar em tudo isso. E outra coisa, que eu também lendo recentemente, se tu implantasse a tarifa zero, talvez tu estivesse trabalhando contra os interesses do que a gente está chamando hoje da questão da incorporação ambiental, questões ambientais. Porque muito provavelmente tu estaria tirando algumas pessoas que andam a pé e outras que andam de bicicleta, por exemplo, e não necessariamente o cara do carro. O cara do carro, às vezes, seja inelástico em relação ao preço. Eu concordo. Não, porque ele não está buscando o preço mais barato. Não, ele quer um conforto, qualidade de serviço. Né? Subsídio focalizado para o cidadão de baixa renda. Qual é a tua opinião sobre isso? Para o ônibus. Essa é uma decisão. Eu diria que o subsídio... O Brasil hoje, por exemplo, os mecanismos para tu colocar dinheiro na mão dos segmentos menos afortunados, eles estão todos aí. Não é por falta de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa... Sim, a gente tem vários exemplos, né? Bolsa Família... Enfim, tem bolsa de tudo auxílio, que é tipo. A gente teve o auxílio emergencial. Então, eu diria que já tem isso. E eu acho que a grande questão, se a gente quiser manter né, a dignidade das pessoas, né, elas têm que ter algum direito de escolha. Então, se eu achar que eu tenho que botar dinheiro, eu dou dinheiro para ela, o governo vai lá e usa um desses mecanismos aí. E ela diz, vou usar em transporte, vou usar em... Por que não pode andar de Uber? Por que não pode andar de alguma outra coisa? Sim. Carro, moto, bicicleta, sei lá. Por que tem que ser ônibus? Sim. Então, bem, nós temos que ter sistemas de ônibus que sejam atraentes para que o cara queira andar. Eu insisto, o pobre, a classe média, ele tem que ser atraente, né? E qual é o problema quando tu começa a remunerar empresas de outra forma, né? Então, por exemplo, quando tu remunera uma empresa eu brinco, tem algumas cidades que remuneram pela quantidade de passageiros transportados e outros que remuneram pela quantidade de assentos ofertados. E tem algumas cidades que um sistema para o outro. E aí tu começa... Então, meu incentivo é oferecer ônibus andando vazio, porque não dá como... Não. E aí tu entra num paradoxo absolutamente nonsense, né?
é que tu tem um excesso de oferta e gente sem ser transportada. Meu Deus do céu, aí é o fim da várzea, fim do mundo. Sim. Olhando, assim, hoje, acho que nós, São Porto Alegre, que está numa crise profunda, né, do sistema de transportes, né, e agora também talvez se encaminhando aí para o final da nossa conversa, que reflexões tu traria, né, para melhorar esse sistema? Que recomendações, né, assim, tu poderia falar, talvez, sobre Porto Alegre, mas também que, né, eu imagino que possa se aplicar a outras eu cidades. diria assim que generalizando, e às vezes pode parecer meio pedante, sei lá, mas assim, eu acho que realmente, eu acho que essa é a minha grande batalha pessoal que eu fui enfrentando ao longo do tempo, que é assim, aporte de inteligência. Sabe assim, ó, eu brinco, os ministros de transporte, os secretários de transporte dos estados, os secretários de transporte dos municípios, eles vão descobrir o que é transporte quando termina o mandato deles. Por quê? Porque eles entraram sem saber, né? E então isso é absolutamente frustrante. E uma área de energia elétrica, por mais problemas que a gente possa ter, uma área de telecomunicações, esses problemas todos foram superados. Então ninguém se atreve a discutir energia elétrica sem ser iniciado. O máximo que eu posso fazer, faltou luz, eu estou meio chateado. A gente até está tendo alguns exemplos não muito bons aí, mas que é falha do sistema que deixa isso acontecer. Não é porque é empresa privada, não. Porque as empresas públicas que prestavam serviço de energia elétrica, né, elas eram muito ruins. Ninguém pode ter saudade de empresa. Isso vale para as empresas públicas de ônibus também, que temos algumas no Brasil. Mas eu diria que o grande, talvez a grande receita que eu indicaria é assim, ó, é gente inteligente trabalhando no setor. Gente com formação, gente que sabe um pouquinho além de somar e diminuir, né? Sabe, gente que teve algum tipo de vivência, ou acadêmica, ou na prática, de coisas mais complexas. Porque a gente sempre acha que transporte é uma coisa diferente. Não é diferente coisa nenhuma. Os princípios são todos os mesmos. Então, este choque de inteligência, eu sei que é muito forte o que eu estou dizendo, mas é isso que eu quero fazer mesmo. É um choque de inteligência, porque a gente sentar e discutir com um secretário, discutir com um empresário do ramo, que tu fale o que é elasticidade de preço, ele não tem a menor noção do que é isso, significa que esse cara não pode estar prestando um serviço de primeira linha. Sim. Né? Então é isso. Eu acho que fundamentalmente é isso. Porque o resto é consequência disso. Então, quando o cara for discutir tarifa, o cara for discutir nível de serviço, o cara for discutir subsídio, ou seja lá o que for, ele vai discutir num ambiente de mais luz, né? Um ambiente mais iluminado, e não na escuridão, que é como está acontecendo, infelizmente, no Brasil. E faz tempo que vem acontecendo. Né? A gente segue com muitos cargos políticos no transporte, né? Até, assim, aqui em Porto Alegre, conversando assim com o pessoal da área de transporte, eu vejo assim, que tem a Secretaria de Transportes, que é mais estratégico político, e a IPTC, que é mais operacional, e aí uma coisa que meio confusa, assim, de como as coisas se... Eu costumo dizer o seguinte, ó, se a gente não sabe para onde quer ir, tu nunca vai ter vento a favor. Né? Então, eu acho que a própria estrutura organizacional dos municípios, às vezes do próprio Estado, e por incrível que pareça, até da União, né, ela é feita de uma forma improvisada, não é feita por gente que estuda o assunto. Sim. E aí leva para situações absurdas como essa que você está relatando. Vamos lá. Agora, antes do fim, tem uma pergunta aqui que veio do Thiago, apoiador do Caos Planejado, que está aí participando da gravação, que diz o seguinte: na Grande Vitória, no Espírito Santo, as tarifas do transporte público equivalem a uma fatia entre 15% a 20% do salário mínimo, mesmo com subsídio. Entendo que seja um valor relevante para as famílias pobres. Como não subsidiar nesse caso? Como eu disse, né? Eu acho que cada caso é um caso também, né? Eu só não gosto de atrelar o salário mínimo, porque o salário mínimo é uma peça de ficção, ela não existe de fato. Tem gente que ganha salário mínimo, mas tu fala em renda familiar e uma série de coisas. Então,
pode ser 15% sobre E o salário custo em cada mínimo. localidade, né? O salário E o mínimo em São custo de Paulo, cada- o salário mínimo no Isso. interior do Acre Tem tem diferenças, diferença, né? e a quantidade de salários mínimos que as famílias recebem também. Sim. Né? E bem, eu sou contra o subsídio desenfreado, mas eu não sou contra o fato de que, em algumas circunstâncias, tu precise trabalhar com subsídio. Sim. Só que eu acho que todas as políticas públicas, de cotas, de seja lá o que for, ela tem que ter data de início e data de fim. Porque se tu entra num processo só com data de início, tu não sabe como é que vai sair, terminar. Então, essas políticas, se for para cobrir um determinado momento histórico de alguma circunstância, então tu começa a dizer, puxa, como é que era antes de ter essa política? Mas tu tem que perguntar também, como é que vai ser depois? Agora, ela não pode ser ad infinito. Né? Uma das críticas que pode ter, por exemplo, para essas bolsas, e eu vi casos recentes, eu vivenciei, ninguém me contou, né? É alguém dizendo assim, mas por que eu vou... Um prefeito aqui da região metropolitana estava me dizendo semana passada, lá na Federação das Indústrias, que eu participo lá, ele dizia o seguinte, falta mão de obra, porque o pessoal diz assim, não, eu tenho Bolsa Família. Então, e ele está atraindo uma série de empresas lá, um negócio fantástico que está acontecendo, empresas de ponta, né? De alta tecnologia, então tu poderia estar trabalhando, aumentar a tua renda. Não, tu tem um incentivo, não, eu já ganho, então preciso fazer um biquinho ali e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter uma política para transporte concatenada ou vinculada às políticas públicas mais amplas. Então, bem, o negócio é manter as pessoas daquele jeito e só dar isso aí resolveu o problema? A gente sabe que não. Então, eu não conheço a situação específica de Vitória, né, trazida pelo Thiago, mas eu diria o seguinte, eu acho que essas situações elas têm que ser temporalmente limitadas e prevendo qual é o próximo passo. E outra coisa, identificar exatamente o problema do subsídio é como é que tu faz a gestão dele. Então a gente vê uns escândalos por aí, Brasil afora, de bolsa disso, bolsa daquilo, que o cara ganhando bolsa que não era para estar recebendo. Então, nesse caso aí, eu diria que encaixaria dessa forma. Agora, temporal. Então, subsídio é para resolver um problema temporalmente. Depois disso, a vida tem que seguir. Eu não posso, daqui a 100 anos, ter a mesma política pública de agora. Então, Vitória, porque daí eu cristalizei aquela situação. Né? Então, e aí fazer um trabalho mais amplo, e aí que eu volto para a questão, né? Transporte não é uma ilha na atividade humana ou na atividade urbana. Ela é parte de outras coisas. Né, de outra, e ela é só um pedacinho em relação a isso. Né? Então, você está me falando, me lembrou um relatório que eu li uma vez da Transport for London, né? A empresa que gerencia todo o transporte de Londres, que para mim assim, é um dos benchmarks globais assim, de gestão de transportes. E a narrativa que eles são subsidiados, né, pelo governo, mas é uma narrativa, ao meu ver, de certa forma, de respeito e humildade em relação àquele recurso, né? Do tipo, olha, a gente recebeu isso, mas a gente pretende, ano que vem, talvez reduzir, né? Assim, é uma coisa assim, de uma luta para mostrar que está gerando eficiência, claro. Né? Que está gerando eficiência, que está criando essas rendas complementares com comércio nas estações, né? Com formas de bilhetagem mais inteligentes, tudo mais. E isso é uma coisa que, assim, como tu disse, né? A gente parece muito distante de ver aqui no Brasil. Na realidade, né, Anthony, a gente tem assim, né? Primeiro, que o Transport for London, ele é parte de uma estratégia muito mais ampla de uso do solo, né? De não permitir o acesso, por exemplo, de veículos determinados. Então, lá eles têm o road pricing, que é o pedágio urbano. Ou seja, tu começa a ver, é tudo concatenado. É o que eu falei lá, é o planejamento. Que, inclusive, entra na receita deles, né? A taxa de congestionamento entra na receita deles. Ele entra para bancar. Por quê? Porque isso é uma decisão. E outra coisa, o pessoal fica fazendo estudos permanentemente. Eu sei porque quando eu estudei lá, no doutorado, o pessoal da universidade estava o tempo inteiro, mas estudos de ponta, globais. Né? E o segundo aspecto, o CEO da Transport for London, eu acho fantástico isso. Ele não é escolhido porque o cara saía sacudindo uma bandeirinha do partido ABC. Ele é escolhido, eu anúncio na Economist ou no Financial Times, e é um CEO que podia estar lá na Microsoft ou na empresa do Elon Musk.
E o cara está lá, então ele presta, na realidade, essa prestação de contas, que ele está fazendo isso, ele olha para o acionista dele. Pessoal, isso é choque de capitalismo, mesmo com presença do Estado. Esse é o ponto. Para mim, essa é a essência de tudo que nós estamos falando aqui. Né? Então, a eficiência deles lá. Então, às vezes nem é questão de ser público ou não. A questão é de como tu trata. Eu sempre brinco, na Alemanha, cada processo, nas universidades, nas universidades públicas, universidades dos Estados Unidos, da Europa, o anúncio do reitor é publicado, faz uma seleção internacional de um CEO. Bom, aí o cara vem com aquele aporte, né, empresarial e de eficiência. A eficiência é parte da essência da função dele ali. Sim. Muito distante do que nós temos, definitivamente. Bom, Sena, muito obrigado, né, por compartilhar aí teu conhecimento, experiência. Espero que seja bem recebido, né, as provocações aí pelos ouvintes. E, enfim, deixo aqui o final para as tuas considerações finais, ou se tem alguma coisa sobre esse assunto que eu não te perguntei, né? Não, em primeiro lugar, acho que foi uma boa conversa que a gente teve, e eu só queria, na verdade, agradecer a possibilidade de estar conversando aqui e sabendo que isso vai chegar em alguns lugares. A gente tem uma função, acho, muito educativa, didática, né? Eu insisto, eu fico tão frustrado, às vezes, de ver que o nosso nível da discussão da área que eu escolhi para a minha vida é tão baixo, mas acho que a minha função, eu fui bancado, eu fui subsidiado na minha vida já, né? Porque eu estudei numa escola pública a minha vida inteira, depois eu fui pago pelo governo para ir fazer os meus estudos mais elevados no mundo todo, fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, fui para vários lugares do mundo, e a minha intenção é devolver parte disso, tentando tentando trazer essas coisas, né? E eu acho que aos poucos a gente vai avançando. Eu só gostaria que a gente conseguisse avançar mais rápido, né? Não precisa esperar mais 2 gerações para a gente começar a fazer o trabalho de base que precisa ser feito, mas eu sou muito esperançoso, tá? Então não sou um pessimista, pelo contrário, eu só acho que o crescimento real de um país, né, o futuro de um país está muito vinculado à inteligência. Sabe? Isso, para mim, esse é o ativo mais relevante que um país pode ter. Nós temos abundância por aí, eles talvez só estejam dispersos e a gente tem que começar a aproximar. E eu acho que iniciativas como essa são boas, que fazer chegar aí essas discussões a mais pessoas. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Beleza. Obrigado. Nesse episódio, conversamos com Luiz Afonso Sena. Apoie nosso projeto. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.